todo bem? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. E bom, hoje mais uma quarta-feira e com isso mais um vídeo no Caminho de la Cancha. E hoje eu vou falar pra vocês sobre um assunto que tá muito em alta, tá sendo muito discutido, principalmente pra quem é torcedor do São Paulo. Ah, mas aqui é canal de futebol argentino, você vai falar de futebol brasileiro do São Paulo? Vou, porque um técnico argentino, Hernan Crespo, do Defensa e Justiça, né, que estava aí no comando do Defensa e Justiça, pode estar de malas prontas para o tricolor paulista. Então, nesse vídeo eu vou apresentar um pouquinho ele, falar um pouquinho do estilo de jogo dele, quem ele é, para os torcedores do São Paulo também já conhecerem, caso a contratação venha a se confirmar. Não há nada certo, relembrando, é só uma possibilidade. O nome dele ganhou força aí esses dias, né? Que ele poderia sim assumir o tricolor paulista. Tá em conversas, né? Tá ainda em discussões a respeito de alguns detalhes que são bastante importantes, mas pode ser que ele venha assumir. Então já vou deixar aqui pronto, apresentando um pouquinho sobre Hernan Crespo. Então, roda a vinheta e vai! Bom, o Hernan Crespo, como eu já adiantei, ele é argentino, tem 45 anos e ele é técnico de futebol desde 2015. Antes dele ser técnico, ele era jogador de futebol, era um centroavante, era muito conhecido, teve uma carreira muito boa, né, como jogador. Inclusive, aí, até o nome dele na época foi um pouco discutido até para ser melhor do mundo. Não ganhou, não foi melhor do mundo, mas chegou a entrar nessas discussões de tão bom que o jogador era. Jogou por muitos anos na Europa, principalmente na Itália, são os times que ele mais disputou, mas também teve passagens pelo Chelsea. Na Argentina, teve passagens pelo River Plate. Esteve na seleção argentina em algumas ocasiões, nas Copas do Mundo. Bom, em 2015 ele decidiu virar técnico. Começou o seu trabalho lá no Parma, da Itália, na categoria de inferiores. Então ele não começou ali no time principal, mas começou a treinar o Parma. Depois disso ele foi para o Modena, também da Itália. Treinou ali por um ano, até que ele decidiu parar. Isso já era 2016, ele decidiu dar um pause na carreira para poder estudar, para poder aprender um pouco mais sobre essa vida de técnico. Em 2018, 2 anos após a pausa dele, ele voltou como técnico do Banfield, um time argentino. A passagem dele não foi muito boa no Banfield, não chamou muita atenção, então ele acabou indo para o Defensa e Justiça. E é aí que a história dele começa a mudar e ele começa a aparecer no hall dos técnicos, né? Do hall dos grandes técnicos argentinos. Isso porque, para quem não sabe, o Defensa e Justiça não era uma equipe de grande expressão na Argentina, era uma equipe um pouquinho menor assim, né, digamos. E o Hernan Crespo deu uma outra cara pro Defensa e Justiça, fez a equipe crescer, né, atingir aí os primeiros lugares da tabela e inclusive foi campeão com o Defensa e Justiça da Copa Sul-Americana 2020. Então é o atual campeão da Copa, ganhou esse torneio de maneira invicta, bateu brasileiros, né, Bahia, Vasco, depois ganhou da final contra o Lanús, foi uma partidaça, ganhou e, bom, foi invicto do torneio. Na Libertadores 2020 não passou para as oitavas, mas por um detalhezinho ficou ali de avançar, né, de somar os pontos na fase de grupo. Quem passou no grupo foi o Delfim e o Santos. Santos que inclusive chegou na finalíssima, mas o Defensa e Justiça ficou por um pouquinho de passar. Na Copa Diego Maradona também ficou brigando até a última rodada ali para ver quem ia para a fase de complementação jogar a final. O Rosário Central conseguiu a vaga, mas o Defensa e Justiça estava até o último minuto ali brigando para ver se conseguiria a vaga na final da Copa Diego Maradona na zona complementação. Bom, agora eu vou trazer um pouquinho de dados técnicos, né, do treinador do Hernan Crespo. Os torcedores do São Paulo têm falado por aí: ah, mas vai trazer ele é uma aposta, ele tá começando agora, ele tem mais derrotas do que vitórias na carreira. Eu não vou mentir pra vocês, eu não vou falar não, é mentira, é verdade. Ele tá começando agora, né, um técnico novo, um técnico que ainda não pegou grandes equipes, digamos assim, para treinar. As equipes dele, como eu já disse, foram o Parma, depois o Modena, depois o Banfield e depois agora o Defensa e Justiça. Então, São Paulo, caso ele venha, vai ser, acho que vai ser o maior desafio da carreira dele como técnico. Então, sim, pode ser que o São Paulo esteja apostando, mas tem um motivo por trás disso, né? Não é, o São Paulo não simplesmente
escolheu qualquer nome e aceitou. Para quem não sabe, o São Paulo vem conversando com diversos técnicos durante um tempo, desde que o Fernando Diniz foi mandado embora. O São Paulo vem conversando com esses técnicos, fez essa lista e decidiu os principais nomes, entre o Hernan Crespo, tem técnicos de Portugal também, ainda não está decidido quem vem. Mas tem um motivo do São Paulo ter dado continuidade nas conversas com o Crespo. O Crespo, muita gente fala que ele tem um estilo de jogo muito parecido com o Diniz, que ele vai ser o novo Diniz, que ele é o Diniz que fala espanhol. Não é assim, eu não concordo com isso. Acredito que tenha similaridade, sim, pode ser que tenha similaridades, mas isso não significa que o estilo de jogo é o mesmo e que ele é um Diniz que fala espanhol. Não concordo com isso. Cada técnico tem sua postura, cada técnico tem um jeito de jogar, e por mais que sejam similares, não significam que sejam iguais. A saída de bola, que muitos contestam e que muitos não gostavam do estilo de jogo do Diniz, que é aquela saída que sai desde o goleiro, né? O goleiro passa pela zaga e vai passando de pé em pé até chegar no gol. O Crespo até tem jogos que faça isso, mas também os goleiros dele não tem medo de dar chutão. Se precisar dar chutão, dá chutão. Quem assistiu a final da Copa Sul-Americana sabe o que eu tô falando. O goleiro pode sim sair com a bola, mas também se precisar dar chutão, ele vai dar chutão e não tem problema algum em relação a isso. O São Paulo, então, gostou porque ele pode dar continuidade ao trabalho do Diniz. Não vai ser um trabalho que vai ser jogado no lixo. Imagina só, o Diniz trabalhou por mais de um ano no São Paulo, 1 ano e 4 meses, e ter o trabalho jogado no lixo? Não, o Crespo ele vai dar continuidade. Foi algo conversado entre as partes e o Crespo aceitou. Então, até por isso, o São Paulo manteve as conversas com ele. O Crespo também gosta bastante de usar a base, gosta de recuperar os jogadores. Isso é algo que o São Paulo vai precisar bastante, visto que eles não têm dinheiro em caixa para fazer grandes contratações. Então, a base vai ser o pilar dessa nova gestão, desse novo técnico. Então, o Crespo aceitou. E a questão salarial, que no Santos, porque o Crespo estava sendo cotado em vários lugares, entre eles o Santos e a seleção chilena. No Santos foi divulgado que ele pedia R$1 milhão para ele e toda a comissão técnica. Ok, é um pouco mais acima do que ganhava o Diniz, por exemplo, mas é um salário que o São Paulo está disposto a pagar por um técnico, já que outros grandes nomes que o São Paulo também sondou pedia muito mais, um dinheiro absurdo, que acho que nenhum time aqui da América do Sul teria condições de pagar, somente times europeus, enfim. Então foram essas as questões, a questão de salário, a questão de se adequar ao estilo de jogo que o Fernando Diniz tinha proposto, não vai apagar o que ele fez, vai dar continuidade ao trabalho, e também essa questão da base, que era muito importante para o São Paulo, que um técnico aceitasse trabalhar com os garotos da base. Bom, dando continuidade ao trabalho dele, ele tem um estilo de jogo bastante agressivo e moderno, então não é aquelas coisas passadas, ultrapassadas, aqueles estilos de jogos dos anos da carochinha. Não, ele tem um estilo de jogo moderno que tem muita variação tática e de jogadores, então ele não tem medo de mudar no meio da partida. Vou dar um exemplo para vocês. Na final da Sul-Americana contra o Lanús, ele jogou num 3-5-2, essa foi a formação tática inicial. Mas sim, no meio da partida tinha variações, às vezes ele jogava no 3-3-1-3. Um dos meias jogava sempre à frente do volante e também dos alas, e a defesa é composta por 3 jogadores, não necessariamente zagueiros. Já pelo lado do ataque, os pontas precisam de muita força, velocidade, e é algo que o São Paulo procura, é uma característica que o São Paulo procura nos seus técnicos. Tem pontas e atacantes de velocidade, de potência, com força. Então, assim, é algo que agradou o São Paulo, esse estilo de jogo do Crespo. Defensa e Justiça, é o último trabalho dele. Foram 32 jogos e 13 vitórias, mas a gente tem que levar em consideração, por exemplo, a Sul-Americana, que ele ganhou invicto, sem nenhuma derrota. Tenho amigos argentinos, conversei com eles, estava até tentando apurar. Muitos estão tristes porque o Crespo deixou a Argentina, ele já deixou, ainda que não esteja acertado com ninguém, nem com São Paulo, nem com Santos, nem com seleção chilena. O Crespo, ele já se despediu dos torcedores via rede social, deixou um comunicado emocionante para os torcedores do Defensa e Justiça, não é mais técnico da equipe. Ele tinha contrato até julho de 2021, muitos acreditavam que ele permaneceria, não achavam que ele ia abandonar o barco no meio, até antes, quando começaram a pipocar o nome dele no São Paulo, eu conversei com amigos, eles falavam, não, ele não vai, ele vai cumprir o contrato dele como defensa. Mas não aconteceu, ele se despediu do clube, e muitos amigos estão tristes por isso, falando, poxa, como assim ele vai sair do time, né? Como assim ele deixou aqui a Argentina e vai para outro clube? Então, assim, acredito que ele seja um técnico muito querido, que a torcida goste muito dele, principalmente os torcedores do Defensa e Justiça,
pelas coisas que ele fez com o time. Não estou aqui lembrando para julgar ninguém, para falar, julgar ele antes mesmo do trabalho dele começar. Não, afinal, nem sei ainda se ele vai ser ou não contratado pelo São Paulo, porque é algo que o time vai decidir apenas depois do jogo contra o Ceará, que acontece na noite desta quarta-feira. Então, assim, é algo que eu tô falando aqui, apresentando ele como uma possibilidade. Não vou julgar trabalho antes de conhecer, não vou dar minha opinião antes de conhecer o trabalho dele. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo, você acha que o Crespo seria um bom nome para o São Paulo? Por quê? Sim, por que não? Acha que outro técnico deveria ter sido sondado? Acha que outro técnico poderia estar na mira? Que técnico? Conte pra mim aqui, comente. Não se esqueça de compartilhar, curtir esse vídeo, comentar e se inscrever no meu canal para mais vídeos sobre o futebol argentino. E caso outros times brasileiros também tenham interesse em alguns técnicos estrangeiros e venha procurar técnicos argentinos, por que não outro vídeo falando sobre isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, nos vemos, tchau!